Voltamos agora com o nosso Acontecência. É claro, né, gente? Porque aqui a gente vai fundo na essência de cada coisa que acontece. E com os nossos convidados aqui, no nosso bate-papo que a gente faz na hora do break, é impossível não falar. Gente, saiu tanta coisa aqui agora. Eu até vou querer, Sônia, fala uma coisa aqui para mim. A gente está falando de prazer, de pecado. Será que a religião, né, ela imbui isso na pessoa? Como é que a gente pode separar isso? Então, o que ocorre? Ocorre que, assim, durante muito tempo, a religião ela foi colocando na vida das pessoas uma série de conceitos. O que o indivíduo pode fazer, o que ele não pode fazer, não é? Por exemplo, as pessoas, elas só podem ter relações sexuais para o quê? Procriar. Isso é que era escrito lá atrás, né? E o que deveria ser praticado. Não é só lá atrás. Inclusive num mundo bem machista, né? No mundo machista, para a procriação, sempre. Por isso, é proibido o anticoncepcional. Entendi. Só que a gente está no século XXI. Mas até hoje é proibido. Não, eu sei, com certeza eu sei que é proibido. Tem religiões realmente que proíbem, né? A gente sabe disso, mas eu acho que a gente precisa respeitar cada questão. O que eu quero saber é o seguinte: é natural do ser humano pecar? É natural, Hugo? É natural do ser humano pecar. Então, mas o que natural. é pecado, É natural? né? É natural. Então, mas o que é pecado? O que dizem Gente, que é pecado lá atrás é O que veio antes, então? O ovo ou a galinha? Né? A gente Por exemplo, vai, né? A gula. Vamos entrar na questão da Da gula. gula, claro. A gula. Aí, a gula é pecado, segundo a religião católica sim, e as segundo cristãs. eles, mas... É o que eu Mas até existem falei. questões de saúde na gula também. Você sabe que um dado me deixou bastante preocupada? Existem no mundo mais ou menos 2 bilhões de pessoas obesas. Sim. Obesas. E não se faz, né, nada, porque existe uma questão de saúde envolvida aqui, gente. Não aí não é só um pecado. Quando a gente está falando do conceito de pecado, acho legal observar essa sua fala, Larissa, porque nela já está implícito aí o conceito de pecado, né? Então, a obesidade é causada, muitas vezes, né, tirando as patologias, por um excesso, né? Excesso. A questão do excesso que acaba caracterizando o pecado, né? Quando a gente diz que o ser humano tende ao pecado, essa é a noção de pecado original, com o mito de Adão e Eva lá, a maçãzinha, né? Que não, na verdade não era uma maçã, né? Mas, enfim... Era um carmelo, mas nesse sentido, né? O que isso quer dizer? Quer dizer, olha, você podia fazer de tudo menos aquilo, né? Deus também foi um pouco, pisou na bola, né? Eu acho que se a Carol estivesse lá, não ia ser maçã nem carmelo, ia ser docinho, é isso, Carol? Docinho, ia ser docinho. Eu não acredito em Adão e Eva, eu não acredito. Nossa, Sônia, isso aí a gente vai ter muita coisa para discutir, hein, Hugo? Então, justamente por isso que é um mito, né? E não é esse literal, mito não nem né? eles pegaram esse mito, né? Correto. Então, um mito ele já diz justamente que é uma narrativa fictícia que traz um sentido, né? Essa é a noção de mito, né? Então, essas coisas que estão escritas na Bíblia, elas trazem um sentido. Né? Esse sentido é justamente o norteamento. Não quer dizer que, historicamente, exatamente aquilo aconteceu. Né? A teologia é muito sábia em nos dizer isso. Né? Então, qualquer teólogo... colocar isso, né? Exato. Agora, a gente também está falando disso lá atrás, né, gente? Se a gente trouxer para hoje, né? A gente tem droga, né? A gente tem boa comida, a gente tem muito sexo, né? A gente tem inveja, a gente tem um olhar, né? Chato em cima de alguém. A gente tem N coisas. E tudo isso hoje, ao redor do mundo. Pensar em tudo, exatamente, vamos pensar em tudo. Vamos pensar em todos os pecados originais que a gente tem. A gente tem tudo acontecendo no mundo em todo o tempo. Só que a gente tem um lado que crê que é pecado e tem um lado que diz que não é pecado. Depende da religião. Depende do contexto que a pessoa foi criada.
Então, também disso, mas isso também denota uma coisa muito interessante, que nós falamos primeiro que a igreja, né, na cristandade medieval e a partir dela, fortaleceu muito essa noção de pecado, e agora a gente já está falando outra coisa, a gente está falando, olha, Deus morreu, como eu disse antes, né, então a igreja não tem mais todo esse poder moral, né, e o que nós fizemos com isso? Né? De outras formas, nós também nos deixamos entregar nos excessos. Né? Essa é a nossa Exatamente. sociedade A gente contemporânea. perdeu um pouco o foco, né? Sim, sem eu sombra de acho dúvidas. assim. E a gente abriu para a festa no geral. Sim, não eu acho abriu? que perdeu a lucidez, na realidade, né? Boa, Elisângela. Porque acabou ficando uma coisa assim, e até um conflito interno, né? Porque entre aquilo que a pessoa deseja e quer se satisfazer e os preceitos morais, éticos, né, e religiosos. Então, fica um conflito também. E aí? Né, vou para o lado do prazer ou eu vou estar cometendo pecado com isso? E aí vem a questão da culpa, né? Mas será que o excesso, tipo, não é pecado? Porque para mim é isso, é o excesso do comer, é o excesso do sexo, aí é o mas excesso. Mas degustar com tranquilidade não é um pecado. Então, mas aí, não, é um quando pecado. surge o excesso, principalmente em todos os aspectos, Eu acho que a gente cai no pecado. não é pecado. Eu acho que a gente cai questão no pecado. do excesso não é pecado. O excesso, a gente pode entender, por exemplo, o excesso na alimentação, o excesso na droga, o excesso em qualquer circunstância, eu entendo como compulsão. Então, mas aí vem a compulsão por conta de um hedonismo que a gente tem na cultura, né, que é o prazer acima de tudo e o mínimo de desprazer. Então, mas por que uma pessoa tem compulsão? Porque ela está constantemente buscando prazer. Eu acho que ela busca através, né, o prazer, ela está buscando uma felicidade que, como ela não consegue encontrar com ela, Dentro dela, na dela, formação dela, ela exatamente. vai em busca desse prazer. Aí a gente vai lá seja ele atrás e entender o que aconteceu com esse ser humano, com este indivíduo. Exatamente. E aí trazer individualmente, isso para ele. trazer para ele mesmo. Pro e falar, presente. escuta, fulano, o que está acontecendo com você? Então, e eu Mas concordo com a ninguém para Elisângela. fazer isso, ninguém, assim... Fazer essa análise. Essa autoanálise, né? É realmente parar e refletir. Quem quer entrar em O contato que acontece com você? com o seu eu existencial, né? Exatamente. Então, E isso É acontece difícil entrar em com contato. a droga, É difícil. com o sexo, com a alimentação, com o mau qualquer- pensamento, com a inveja, com a cobiça. Essa questão me parece ser também central, que ela nos leva também a uma necessidade de reflexão do que é o prazer. Né? Nós não falamos disso, nós falamos bastante do que é o pecado e não falamos do que é o prazer. Né? A Larissa abriu o programa falando da visão da neurociência dos nossos estímulos biológicos, que são dois, basicamente, dor e prazer. Né? Exatamente. E certo e Biologicamente. errado. e para eliminar Mas- a dor, precisa do prazer. Exatamente. Exatamente, o princípio do prazer. Só que existe o quê? O princípio da realidade. E tem que ter o bom senso, né, Sônia? Exatamente. Eu acho que nós somos seres inteligentes, gente. A gente precisa ter o bom senso. Quem que está no princípio do prazer o tempo todo? Uma criança. Exatamente. Que tem normalmente, todos os seus desejos atendidos. Né? Se você não consegue trazer a criança para a realidade, ela vai estar o quê? Buscando sempre só o prazer. É verdade. Se ela não sai da fase do prazer e ela vem para a realidade, ela vai estar o tempo todo buscando prazer. Então, é aquela criança que quer mamar, é aquela criança que precisa só brincar, é aquela criança mimada, é aquela Que criança não tem limite. sem né? limite. E que isso, nessa sociedade que a gente vive, vai fazer com que, talvez lá na frente, ela busque sempre o prazer. Mesmo já sendo adulto, não consegue fazer essa diferença, não é mesmo? Exatamente. Não passa nem para um lado, nem para o outro do muro. Não é? E fica só Exatamente. buscando... Não, e não consegue parar, porque agora você falou, me lembra de comida. Muitas vezes a gente quer comer e a gente comeria mais, mas a gente E não se permite. Não se permite, e a gente sabe o nosso limite, às vezes, até do que vai... do que ser cabe, bom né? e do que não cabe. Então, E Carol, quando você passa desse limite, que aí eu acho que já, para mim, já é complicado. já é... A Carol, ela trabalha com aquela matéria-prima que as mulheres, homens também, viu, Hugo? Mas na grande maioria, as mulheres têm um prazer absurdo, né? Que é o doce. Agora, me diz uma coisa, quando esse doce que você faz, Carol, maravilhoso, que a gente degusta, ele vem parar aqui na cintura?
Ele vem parar na cintura. É uma consequência. Eu tô Eles- pecando. Eu tô pecando. Não tá pecando. Eu não acredito. É impossível, é uma coisa tão boa. Aí a gente volta pro prazer. Pecar, eu não acho que seja. Mas eu acho que tem limites. As pessoas falam para mim, mas, nossa, você não engorda. Tem limite. Mesmo trabalhando, né? Mesmo com é isso. engraçado, as pessoas associam muito. Nossa, mas você é magrinha, como você trabalha com isso? Eu acho que, como tudo, como qualquer dos 7 pecados, tem que ter limite. A gente comete, sim, a gente tem momentos que a gente está nervoso, seria ira, sim, mas tem que ter limite, senão já vira pecado. Mas pra eu mim. acho ela já é a própria propaganda do produto dela. É magra, então ela pode virar e dizer assim, olha, é porque as calorias são poucas, o produto é maravilhoso. Não, porque é prazer. Eu como com tanto prazer, por prazer que as aquilo coisas. não vira gordura, não vira. E você não também é não ruim. fica colocando na balança tudo, olha, eu comi isso, então eu não posso imagina, comer aquilo. Não, eu tenho a genética, né? Tem a idade, tem que começar a pensar Tem a nisso. saúde a também. saúde. Mas eu acho que você se limitar é um grande problema para... Às vezes até eu falo, você come sem culpa e engorda menos, de verdade. Culpa. Eu também, sabe que eu concordo com isso? Porque eu sou uma doceira de mão cheia. Eu preciso daquela dose de doce diária. Eu preciso, me faz bem, né? Também Não acho também. que eu estou pecando Sim. também. Eu compactuo dessa mesma ideia. Eu acho assim, eu comi com Tá prazer. vendo? Você está ótimo. Eu estou tranquila, entendeu? E também não fico fazendo essa separação, não. Só que isso me traz a uma outra questão que eu acho que é importante, né? Quando a gente pensa na gula, né? A gente depois entra nos distúrbios alimentares, né? E são muito complicados, porque... E quem tem, assim, não sei, São elas vão pecados. poder dizer, mas eu acho que quem tem um distúrbio alimentar, eles começam a não sentir mais prazer. É tão insaciável. É compulsivo. Eles Que você ficam não- só no pecado. Porque eles ficam só no pecado da gula, né? E acaba... Depende do distúrbio, né? É, e tira o prazer, né? Depende do tipo de distúrbio, porque existe a bulimia, a anorexia. Quer dizer, a pessoa, por exemplo, com bulimia, ela pode comer muito, depois ela pode tomar um laxante, ela pode vomitar, ela pode tomar Mas você acha- diurético. Mas você Alguma acha coisa. que- Mas ela teve um prazer Ela com a teve? comida, né? E depois, automaticamente, ela está tirando isso, Ela né? tá tirando. Ela já está Por automaticamente... conta da culpa, né? Por Ela conta se da vê culpa, que acaba culpada. sendo um pecado também. É. Entre aspas, né? A gente está falando entre aspas, Sim, para a eu nossa entendi sociedade. o sentido do pecado. Mas uma questão que eu gostaria até de perguntar para vocês é justamente se quando isso acontece por uma causa patológica, nós podemos considerar pecado, ou gula até. Ah, né? boa pergunta, Porque se é uma doutora. patologia, não me parece ser um pecado, tampouco a gula. Então, mas veja bem, antigamente as religiões, elas até o século, acho que 17 e 18, e a igreja não, a medicina, porque não tinha psicologia na época, ela não, a medicina, ela deu aval, né? Ela deu esse aval para a igreja católica, dizendo que tudo era patológico, que, aliás, tudo era pecado. Né? Por exemplo, a questão da masturbação e de outros problemas, que tinha aquelas cadeiras, que tinham todas essas questões, que dizia que os meninos eram loucos, que Tem eles tinham muitas problemas questões mentais, envolvidas, e outros né? tantos problemas que ocorreram naquela época. Ou seja, lá atrás está refletindo hoje. Reflete hoje em dia que existem uma série de piadas com adolescentes até hoje, quando estão na puberdade. Exatamente. Sim, porque, na Mas realidade, olha, essa compulsão Elisângela, peraí, que esse papo tá animado e a gente vai fazer um break agora, porque o Acontecência é isso, gente. A gente vai ali, no fundo do acontecimento. E claro, né, você fica aí e depois também desse nosso break a gente vai ter aquele nosso momento charmoso VT com a nossa jornalista, colunista Bianca Zanata. Ela saiu lá nas ruas e ela vai dizer pra gente qual é o pecado que cada um comete. Fica aí com a gente volta já já. Fica com a Acontecência, viu?